Eu quero falar sobre mantendo a fé no meio da crise. É o tema dos nossos 21 dias de oração. Como manter a chama acesa, o nosso coração aquecido pelas coisas de Deus. E como podemos manter a fé no meio da crise. Então eu queria que você ficasse bem atento, todos se aquietassem e prestassem bastante atenção, que as pessoas parassem de andar, se mover e caminhar no momento da palavra do Senhor, que você fique bem atento a essa palavra que será ministrada nessa hora. Vou projetar o texto, é um texto longo, 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 24, e o capítulo 7 inteiro. É uma história, é um momento da história do reino de Israel, 2 Reis, capítulo 6 e capítulo 7. Eu vou projetar os textos ali. Eu queria que você acompanhasse a leitura e lesse comigo esse texto. É um texto que fala de uma crise séria que acometeu Samaria, a capital de Israel. Israel era dois reinos, era o reino de Israel e o reino de Judá, capital de Judá, Jerusalém, capital de Israel, Samaria. Então, é o que acometeu essa cidade nesse momento. Então eu queria que você acompanhasse comigo e lesse comigo aí, se você puder. Essa é a nova versão internacional, é um pouco diferente da versão atualizada que nós usamos aí. Então vamos lá. Algum tempo depois, leia comigo, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: "Socorro, majestade!" O rei respondeu: "Se o Senhor não socorrê-la, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar?" Contudo, ele perguntou: "Qual é o problema?" Ela respondeu: "Esta mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido." Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. E ele disse: "Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros." Ora, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente, mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: "Aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele?" Enquanto ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora o rei disse: "Esta desgraça vem do Senhor. Porque devo ainda ter esperança no Senhor?" Eliseu respondeu: "Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de prata serão vendidas por 1 peça de prata." O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: "Ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer?" Mas Eliseu advertiu: "Você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma." Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: "Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos." Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus.
Quando chegaram às imediações do acampamento, não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacar. Então, para salvar suas vidas, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Então foram e chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. Aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. O oficial tinha contestado. O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Amém. Só até ali, volte, pode voltar. É um texto longo, mas eu queria ler todo ele para você entender. Então eu queria que você guardasse os personagens: o rei, o oficial do rei, o profeta e os leprosos. Antigamente as cidades eram cercadas por muros e muralhas, era assim que as cidades antigas eram. Então o exército da Síria, um exército forte de Ben-Hadad, cercou Samaria. E eles pensavam o seguinte: em vez da gente invadir para a guerra, morrer alguns, matarem alguns, vamos cercá-los, eles não vão poder sair, eles não vão poder plantar, colher, vamos cercá-los. Às vezes havia cercos na história que duravam 1 ano, 2 anos, 3 anos, ficavam cercados, e o povo ali dentro começava a acabar os alimentos, eles não podiam sair, não podiam plantar. Então aí não fala o tempo, fala que é bastante tempo que Samaria ficou cercada. Então o povo lá dentro começou a acabar o alimento, e aí veio a crise de todos os níveis, até chegar aquele relato horrendo da mãe que cozinha o próprio filho para comer. A coisa estava desesperadora. Ali fala da cabeça de jumento, o preço que era, e o esterco de pomba. Provavelmente o esterco de pomba não era para comer, era para o combustível, para acender fogo, era usado para isso. Mas a caristia tudo estava caro, porque não tinha comida. Então a cabeça de jumento para fazer um ensopado estava caríssima. Então uma crise. Esse é o momento que nós vivemos hoje. Parece que o Brasil sempre está em crise, eu penso assim. Mas nesse momento, a crise está bem maior. Estamos vivendo uma crise moral, ética e econômica, social, de todos os níveis. Você assistir um jornal hoje, você vai ver, é isso daí. Essa semana saiu a aguardada lista, com o nome dos políticos envolvidos na Operação Lava Jato, o Petrolão, o Mensalão, é lama para todo lado. Agora está falando que a oposição vai fazer um acordo com a situação, porque os dois têm problemas, vamos fazer um acordo para não atingir todo mundo. Então assim, nós chegamos num ponto, que aí alguns já falam de impeachment da presidente, de renúncia, e a economia parada, e aí a crise internacional também, coisas de toda sorte, as pessoas começam a ficar abatidas. Estamos mergulhados numa crise, e aí a crise moral, a crise ética, dá um desânimo. Você não tem ideia, quando você olha assim, o poder dos líderes,
O que isso afeta no inconsciente de uma nação, na alma de uma nação, na cultura de uma nação, quando presidente, governador, presidente do Senado, da Câmara, governadores, todos envolvidos em roubo da pior espécie. Aí o governo gasta demais o ano passado com campanha, com corrupção. Esse ano o governo começa a cortar, e corta na saúde, que já é péssima, corta na educação, que já é péssima, e aí isso vai gerando na gente esse desânimo, desmotivação, pessimismo, incredulidade. Estamos mergulhados numa crise assim, por todo lado. E às vezes as pessoas começam a ficar paralisadas, amedrontadas, acovardadas. Igrejas já começam a prever o pior e começam a se fechar. E às vezes o cristão, o crente, começa a ficar assim também, olhando para o futuro, olhando para a vida, com esse desânimo, com essa situação. Isso é terrível quando a nação passa por isso. E aí, esse texto que eu peguei é um texto de uma crise mais desesperadora do que a nossa, que hoje eu não ouvi falar de ninguém cozinhar o próprio filho para comer, canibalismo, ou o pessoal comprando cabeça de jumento, nesse ponto aí. Então nós não estamos nessa situação, é aquela situação de lá. E aí há crises pessoais, individuais, familiares, que a gente enfrenta, crises existenciais, crises de toda sorte. Essa é uma crise terrível que se abateu na capital de Samaria. E aí, como nós vamos manter a fé? Como a gente vai manter a chama? Como a gente vai manter o ânimo? Como a gente vai manter a consagração, a devoção? Como a gente vai ser uma igreja missionária com a economia parada? Como a gente vai apoiar os projetos e fazer coisas com a economia estagnada? Qual deve ser a nossa atitude? Muita gente se retrai, muita gente fica assim, mas essa não é a atitude do povo de Deus. Então eu quero mostrar para vocês hoje o que aconteceu aí, o que a gente deve fazer. Primeiro, Deus não está em crise. Deus nunca entra em crise. Tem uns teólogos tontos aí que falam, não, Deus às vezes entra em crise. Tem uns caras que escreveram um livro assim, não, Deus não sabe o futuro. Deus ainda vai construir o futuro. Deus não sabe nada. Tem uns caras que escrevem uns livros assim, e tem gente que compra e que concorda. Tem gente que acredita nessa coisa. Não, Deus, aí a gente olha assim, Deus está em crise. Parece que a ordem internacional está abalada. Às vezes que a gente vê os cristãos sendo mortos, fala assim, não, cadê Deus que não faz nada? No meio dessa crise toda, parece que Deus perdeu o controle do mundo. Parece que o mundo está debaixo da direção do acaso, ou do destino, ou da sorte, ou das Nações Unidas, ou disso, ou daquilo, e você começa a pensar assim. No meio da crise, as pessoas começam a olhar para a vida, pensando, a vida está desgovernada. O Brasil dá essa sensação, o Brasil está desgovernado. Não tem governo, não tem projeto de nação, não tem oposição séria, não tem ética. Uma nação onde os seus senadores já têm processos e mais processos, e denúncias e mais denúncias, e o Congresso Nacional, e por aí vai. Você fala assim, está desgovernado, e aí a gente vai ficando assim, mas e a igreja, e o povo de Deus, e eu, e a minha fé, faz diferença? Faz, porque o nosso Deus não entra em crise. Nada pega Deus desprevenido. Deus não tomou um susto, falou assim, a Dilma foi eleita, que azar. Deus não tomou um susto assim. Deus não pensa assim. Deus não reage dessa maneira. Deus não está lá assustado. Deus não está lá nervoso. Deus não está lá suando a mão, preocupado. Onde é que vai parar isso? Deus não está lá assim não. Às vezes nós entramos nessa, mas Deus não. Deus não está em crise. Deus não entra em crise. Deus não entra nessa comoção e nesse temor e nesse medo. Deus não entra nisso aí. E aí a ação de Eliseu, que é o profeta de Deus ali, mesmo o rei de Israel sendo um idiota, o profeta Eliseu não é um homem de Deus, que é chamado várias vezes, não fala o nome dele, mas assim, o homem de Deus. Deveria ser mais ou menos a igreja de Deus. O profeta é a igreja.
A igreja de Deus é a consciência moral da nação, é a reserva ética da nação, é a que deveria ditar os rumos da nação, e é o que Eliseu faz. Mas infelizmente a igreja evangélica brasileira também está quase na mesma toada. Os políticos evangélicos são até piores do que os outros. Tem um monte aí na lista, na famosa lista, e não é só de hoje, vai outros. Então o profeta Eliseu ali é a posição do povo de Deus, ele está lá. Você não vai ver Eliseu nervoso, amedrontado, nada disso. Ele está firme, ele está confiando no Senhor. Em todas as crises que ele enfrentou, ele está firme lá. Ele não está sendo levado de um lado para o outro, e a Bíblia mostra isso. Quando o rei Uzias morreu, no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías, que nem era profeta, ele entrou no templo e falou assim: morreu o rei, e agora? Instabilidade no reino, o que vai acontecer? Isaías entrou no templo e teve uma visão, e ele viu um alto e sublime trono, e o Senhor assentado no seu trono. O trono está desgovernado, o Brasil não tem governo, mas tem o Senhor nosso Deus, que governa a sua igreja, e governa a história, e governa o mundo, governa a nossa vida não depende da Dilma nem da economia, a nossa vida não depende do Senado nem do Congresso, ai de nós se dependesse. A nossa vida depende daquele que está sentado no alto e sublime trono. Quando Estevão, em Atos 7, estava sendo apedrejado, o primeiro mártir da igreja, e toda a fúria dos religiosos, e pedras, e ele sendo assassinado, ele caiu de joelhos, olhou e viu o céu aberto, e ele viu o Senhor assentado no trono, e o Filho do Homem em pé, à direita do Deus Pai, olhando para ele, dizendo para ele assim: isso que está se cumprindo é propósito, você vai morrer aí, mas vai subir direto para aqui. A sua vida não depende dos religiosos assassinos, é o Senhor, e você está morrendo como mártir do Evangelho. Quando João, Apocalipse, todos os apóstolos tinham morrido, só João estava vivo. O imperador Domiciano estava destruindo a igreja, matando os líderes, prendendo os cristãos, destruindo a igreja, acabando com tudo, e João estava exilado na ilha de Pátimos, e João podia estar pensando: a igreja vai acabar, o que será da igreja? O homem mais poderoso está perseguindo a igreja está angustiada, a igreja está preocupada, o império romano veio com fúria contra a igreja. Aí o Senhor Jesus aparece para João, na ilha de Patmos, e diz para ele: João, sobe para cá, e ele olha, e no céu ele vê uma porta aberta. Apocalipse 4, na terra as portas estavam fechadas, mas no céu uma porta estava aberta, e quando João viu e passou pela porta, a primeira visão que ele teve, João viu um trono, e alguém sentado no trono, e não era o imperador de Roma, era o Senhor Jesus Cristo. A primeira visão dele, Deus está falando: João, quem está no trono não é Domiciano, quem está no trono é o Senhor Jesus Cristo, que governa o império romano, que governa a terra, que governa o mundo, que põe reis e derruba reis, que abate e que levanta. Ele é o Senhor soberano, ele é o Senhor soberano. Soberania, ele é o rei. Deus não entra em crise. Primeiro. Segundo lugar, não faça parte da crise. Não faça parte da crise. O rei Jorão e o oficial faziam parte da crise. Há uma crise lá, há uma fome, há morte, há o cerco. O rei, quando ele viu aquilo, quem que ele culpou? Ele falou: a culpa, sabe de quem? É de Eliseu. Eliseu já tinha salvado a vida do rei várias vezes. Várias vezes Eliseu tinha avisado: olha, o exército inimigo vai te matar, fuja. E Eliseu salvou a vida de Jorão. Na hora da crise, da fome, o rei Jorão diz assim: não, a culpa é do profeta, a culpa é de Eliseu, eu vou cortar a cabeça dele. Nessa hora, em vez dele enxergar com clareza, dele ter discernimento, não, ele fala: não, a culpa é daquele, a culpa é daquele. Na hora da crise, às vezes fala assim: não, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa... Você começa a projetar culpa, errando o alvo, fazendo parte da crise. Na hora da crise, as pessoas às vezes perdem o bom senso,
pessoa entra dentro daquele clima, não, a culpa é desse, a culpa é daquele, e começa a projetar, e projetar, e projetar. Muitas vezes você vai dizer assim, não, a culpa é do Lula, a culpa é da Dilma, a culpa é do povo, a culpa é do diabo. O que está por trás de tudo isso? Qual é o nosso inimigo? Não é o profeta de Deus, não é o homem de Deus, não é. Aí o oficial do rei, quando Eliseu diz, olha, quando o rei chega lá para matar, Eliseu fala, amanhã, tudo vai mudar. Daqui 24 horas tudo vai mudar. Vocês vão comprar uma medida de cevada, de trigo, o preço vai baixar lá embaixo, vai acabar toda a carestia, a fome, vai acabar tudo isso. Aí o oficial do rei falou assim, só se Deus abrir comportas no céu, nem se ele fizer isso, isso não vai acontecer. O que o oficial do rei faz parte? Do pessimismo, da incredulidade. Ele entra dentro daquela ideia, eles agravam a crise, eles perseguem o profeta e dizem assim, não, isso não pode acontecer, Deus não vai fazer um milagre desse, Deus não vai fazer. O rei já tinha falado assim, não, Deus, isso é culpa de Deus, é Deus que está nos castigando, então ele vai projetando e errando o alvo. Quanta gente na hora da crise erra, o inimigo, a palavra de Deus diz, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O crente não deve odiar presidente nem político nenhum. O crente deve orar, abençoar e repreender o poder do diabo na nossa nação. E orar por isso. A nossa luta não é contra homens, não é contra mulheres, os nossos inimigos não são dessa terra, são inimigos espirituais. Então o rei agrava a crise, o oficial agrava, porque ele contamina. Não, é o profeta, é culpa disso, é culpa de Deus, é culpa daquilo, e o oficial do rei, isso nunca vai acontecer, não crê. O que agrava a crise, irmãos? A incredulidade, a falta de fé, o pessimismo, o desânimo, a murmuração. O que agrava a crise? A maledicência, a maldição generalizada, maldizer, o ódio. Há muito ódio na nossa nação, há muito ódio espumando por aí, isso agrava a crise. Isso agrava a situação. Às vezes dentro da sua casa tem um problema, o marido fica brigando com a mulher, e quem está por trás? O diabo está atiçando a briga, a contenda, a separação e o divórcio, e um fica apontando o erro do outro, apontando erros, e não percebe o que está por trás disso. O que está por trás do pecado, do mal, da corrupção, da injustiça, da mentira? O que está por trás? Quem é que patrocina isso daí? E às vezes Deus coloca reis para despertar a igreja para lutar contra isso. Às vezes Deus levantava reis ímpios e maus para que a igreja se despertasse. Essa crise talvez seja a propósito de Deus para nos despertar. Lembra do texto Einstein que eu falei que a crise é a maior bênção que pode acontecer, porque ela incentiva a superação, a criatividade das pessoas. É na crise que a gente pode superar. Agora, se você entrar nesse ambiente, nessa situação de destruição, de medo, você vai agravar a crise. Tem uma história que eu ouvi muito tempo atrás, de um homem que criou a família dele, sustentou a família dele com um carrinho de cachorro quente. Trabalhava ali a vida toda, sustentou sua família. O melhor cachorro quente da cidade. Aí ele falou: meu filho vai estudar, porque eu não pude estudar. Aí deu condições, o menino estudou, e depois o menino foi para a faculdade, jovem, o pai pagou a faculdade, ele falou: vou fazer faculdade de economia. Fez a faculdade de economia, se formou. Aí chegou para o pai dele e falou: pai, a crise está chegando, o senhor precisa rever o seu negócio, porque a crise está chegando. Aí o pai falou assim: meu filho estudou, economista, vou ouvir ele. Falou: pai, primeira coisa, pare de fazer esses panfletagens, é caro esse panfleto, corta a propaganda. O senhor tem um outdoor, tira esse outdoor, a crise está chegando. Pai, a salsicha é muito boa e cara, põe uma pior, mais barata.
O pão é muito caro, a crise está chegando, precisa cortar custos. E o pai falou: meu filho estudou, ele sabe das coisas. Ouviu o que o filho mandava. A qualidade do lanche caiu, as pessoas pararam de vir comprar, e com o tempo o pai faliu e fechou o negócio. E o pai ainda falou: não é que meu filho era sabido mesmo, a crise é feia. A crise acabou com o meu negócio. Quem que acabou com o negócio dele? O medo, o pessimismo, o derrotismo. O que que acabou? Isso acabou. As pessoas ficam falando assim, vai falando, é um hábito nosso falar mal do Brasil, é um hábito nosso maldizer o povo brasileiro, e Deus tem falado muito: pare de fazer isso. E ultimamente Deus já tem mudado, que eu estou ficando incomodado com isso e orando contra isso, porque era um hábito meu, do povo, da nação, disso daí, você fica maldizendo, o povo não presta, o povo é isso, o povo é aquilo. Você precisa abençoar, bem dizer, porque eu faço parte do povo, nós fazemos parte do povo, nós somos o povo, e nós vamos abençoar essa nação e o povo do Brasil em nome de Jesus. E se Deus permitiu essa crise, e se está sendo revelada essa corrupção, é porque Deus pode purificar essa nação, Deus pode mudar essa nação. E uma nação com tão poucos anos de democracia pode ainda ter um futuro esplendoroso pela frente. Então, se você ficar maldizendo, reclamando, murmurando, pessimista, se você se retrair, aí a crise vai pegar você. Tem um vídeo daquele pastor Cláudio Duarte na internet que ele fala exatamente sobre isso, que um especialista chegou e falou para ele: olha, a crise vai ser feia, falou um monte de coisa para ele, um parente dele, falou disso, falou das estatísticas, daquilo, ele falou: pois é, você falou tudo isso, mas eu tomei uma decisão. Qual é a sua decisão? Eu não vou fazer parte disso aí não, eu não vou fazer parte da crise. Se você quiser fazer parte, você faça, mas eu não. Ele é muito engraçado, né? Eu diria para você: você quer fazer parte da crise? Você quer se retrair? Você quer se esconder? Você quer ficar com medo? Você quer parar de orar, de contribuir, de fazer a obra de Deus? Você quer desistir? A gente que escolhe. O rei e o oficial do rei, que morreu por causa do juízo de Deus, por causa da incredulidade, ele não viu a bênção. Por causa da incredulidade dele, ele viu o início do milagre, mas ele não provou do milagre. E o rei Jorão também, que foi julgado por Deus. A incredulidade, muita gente não recebe a bênção, porque não confia. É a história daquele moço que caiu lá do despenhadeiro, agarrou lá no galho e gritou: Senhor, me ajuda, me ajuda. E estava frio, e aí Deus falou para ele: solta que eu vou te segurar aqui embaixo. Aí ele pensou bem, era noite, não enxergava nada. Ele pensou bem, falou: Deus, eu falei, não, solta que eu te seguro. Aí ele pensou: tem mais alguém em cima para me ajudar não? E não soltou, estava muito frio, ele morreu congelado, e estava a poucos centímetros do chão. Tem gente assim, que morre agarrado, no medo, na incredulidade, na ansiedade, no pessimismo, sem confiar em Deus, sem entregar a vida para Deus, sem entregar os bens para Deus, e por aí vai. Você vai fazer parte da crise. Esses agravaram a crise. Eu queria desafiar você a orar pelo povo, pela nação, abençoar o Brasil, abençoar as autoridades brasileiras, orar pela conversão deles, orar pela mudança deles, orar para que, se eles não mudarem, o Senhor julgue, mas não nós, Deus vai julgá-los, orar para que a democracia prevaleça, ore pela educação política, ore, nós somos muitos novos ainda, o Brasil ainda tem um futuro, a igreja ainda é muito nova, a igreja evangélica, apesar dos seus erros e pecados, ela tem um futuro. O Brasil hoje tem os maiores pregadores, professores, mestres da Bíblia. A igreja hoje tem um potencial extraordinário. Há instituições extraordinárias no nosso meio. Há gente muito boa. A igreja ainda pode mudar essa nação. A igreja ainda pode mudar o Brasil.
como mudou em outras nações. Então, não faça parte da crise, não agrave o negócio, pare de ficar xingando o Brasil lá no Facebook, pare de ficar xingando o outro lá, chamando o outro. Ore, abençoe o Brasil, abençoe o nosso povo, interceda, mas não faça parte da crise, da sua vida, talvez dos seus negócios, você parou, você desistiu, não faça parte. Terceiro, os agentes da solução da crise. Esse texto é maravilhoso. Quem Deus usou? Os leprosos. Os leprosos, eles viviam do lado de fora da cidade, eles não podiam entrar na cidade, então eles moravam do lado de fora, e moravam ali na porta de entrada da cidade, nos portões. Então eles dormiam ali, ficavam por ali, o povo às vezes mandava comida para eles, não se aproximavam. Eram os 4 leprosos, excluídos, e eram as pessoas mais improváveis de fazer alguma coisa boa. Esse é o milagre da graça de Deus, esse é o milagre do agir de Deus. Ele escolhe os excluídos, os improváveis, aqueles que a gente fala assim, isso aí não vai sair nada, de onde virá a solução? E eles estão lá na porta, e eles estão lá, e naquele dia eles pensaram o seguinte, olha, por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvemos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Por que eles não se conformaram, não aceitaram, assim, nós estamos aqui, a cidade, o povo está morrendo de fome, a gente está aqui, se entrar vai morrer de fome, vamos até o arraial dos sírios, vamos lá, vamos ficar aqui fazendo o quê? Então às vezes a crise chegou, se instaurou, o casamento está em crise, e o marido fica birrento, eu não mudo, se ela quiser, ela que muda. Aí a mulher do outro lado, eu também não vou mudar, se ele quiser, ele que muda, o miserável do meu marido. Aí está lá, todo dia brigando os dois, todo dia brigando, briga para todo lado, e nenhum quer sair da crise, e o orgulho, e se conforma, e fica lá do mesmo jeito a vida toda, aquele casamento miserável. O sujeito está com problema financeiro, tem 30 anos que ele está na igreja ouvindo o pastor falando de dízimo, e ele nunca deu dízimo. Tem 20 anos que ele ouve aquilo lá, e ele nunca confiou. Ele 10 anos ele está ouvindo falar de fé, que Deus supre, que Deus faz maravilha, que Deus abençoa, mas ele não confia. Está conformado na morte, está conformado naquela situação. Mas os leprosos estão lá e falam assim, o que a gente vai fazer aqui esperando a morte chegar? Vai ficar esperando a morte chegar? Vamos esperar o casamento acabar para pedir ajuda? Vamos esperar o casamento acabar para a gente pedir socorro? Vamos esperar a falência para a gente ter uma ação nova? Vamos esperar eu cair no pecado para eu consagrar minha vida? Vou esperar o câncer chegar para eu me consagrar a Deus? Vou esperar isso acontecer? E vai lá, fica conformado, é assim mesmo, eu não mudo, é a situação, eu sou desse jeito, eu sempre vou ser um crente meia boca, eu sempre vou ser um crente que não, só fica lá daquele jeito, é mais ou menos, é sempre mais ou menos, sempre desse jeito, conformado, acomodado. Eles não se conformaram, eles não aceitaram aquela situação, eles ficaram lá, não, nós não vamos aceitar isso aqui não vamos aceitar a morte. Ontem eu assisti um filme, os irmãos aqui que me recomendaram, assista, chama Uma Boa Mentira, da história das crianças do Sudão, da guerra no Sudão, na África, matavam os pais deles, eles saíram do Sudão, andando do Sudão até o Quênia, 1.400, 1.500 quilômetros a pé, 4 crianças pequenas, 5 e matam, fica 4, andando a pé, no meio da savana, da selva africana, história real. No meio da viagem, não tem água, eles param na árvore, o menino pega uma latinha, faz xixi na lata, e olha para os irmãos e fala assim, eu não quero morrer, eu quero viver. E ele pega e bebe, e passa para o outro, senão eles iam morrer de sede, e o outro fala, eu não quero morrer, eu quero viver, e bebe. 1.500 quilômetros aquela criança viajando a pé, com a Bíblia sagrada, até chegar lá, no Quênia, depois de anos no campo de refugiados, eles são mandados para os Estados Unidos, servindo a Deus, mas eles decidiram, eu não quero morrer, eu vou viver, eu não quero morrer, eu vou viver. Assista esse filme, assista essa história,
de gente que nasceu e viveu na guerra, no inferno, mas não se acomodou com aquela vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que acomoda com o pecado, com a mentira, tem gente que acomoda com a derrota, com o fracasso, com a frieza espiritual, que acomoda, está lá acomodado, e Deus está mexendo, incomodando, eles vão ficar fazendo o que aqui? Parado, sem fazer nada, vão morrer. Não se conformaram, segundo, tomaram atitude. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Se entrar na cidade, vamos morrer. Se ficar, vamos morrer. Temos uma chance, vamos encarar essa chance, é a oportunidade. Vamos lá, se eles nos matar, matou, acabou, vamos morrer mesmo. Mas e se eles nos pouparem, nós vamos viver. Vamos lá. A oportunidade está saindo, a oportunidade está aí, chegando e o cara não faz nada. Uma vez eu vi a história de um homem, um executivo, que tinha um bom emprego, ganhava bem, perdeu o emprego, começou a faltar as coisas, ele foi atrás de uma entrevista de emprego, chegou lá, apresentou o seu currículo, o dono da empresa falou para ele: olha, nós não temos um emprego para a sua posição, nós não temos. E ele chegou lá de terno e gravata, era um executivo. Eu falei: infelizmente, nesse momento nós não temos aqui para te atender. Ele falou assim: mas eu preciso de um emprego, eu preciso pôr comida para os meus filhos. Ele falou: não tem nada. Eu falei: o que você tem? Ele falou: eu preciso de um vigia, é muito baixo para a sua qualificação. Ele falou: espere aí. Ele saiu da sala, tirou o terno, a gravata, dobrou e voltou e falou assim: pois eu aceito esse emprego, eu quero trabalhar nisso aí porque eu preciso trabalhar. História real, o dono da empresa ficou tão comovido com a atitude daquele homem que o empregou, e depois começou a promovê-lo, e dentro de pouco tempo ele já era chefe executivo daquela empresa, porque ele tomou uma atitude: meus filhos não vão passar necessidade, o emprego que for eu vou aceitar, seja o que for, é a porta que Deus está abrindo, é nela que eu vou entrar, e Deus vai me abençoar. Você entendeu? Tem gente que fica: não vou fazer nada não, se Deus quiser que vem cair do céu, Deus vai ter que me dar. Os leprosos estão lá, vão fazer, tomar atitude. No meio da crise tem que tomar atitude, tem que buscar em Deus e falar assim: vamos, é essa porta, é essa saída, é isso que Deus está dando, é isso nesse momento que o Senhor está providenciando, vamos fazer, é esse o momento, vamos lá, agora vai ficar parado. A vida cristã é igual andar de bicicleta, você parar, você cai. Você parar de orar, você parar de contribuir, você parar de testemunhar, você parar de santificar, você parar de buscar, você começa a cair no pecado, na mentira, na frieza, você começa a cair na maledicência, você começa a cair num monte de coisa. Você parou de trabalhar, de servir, de crescer, você começa a cair. É assim que funciona. Você parou, você começa a cair. Tem muita gente caída por causa disso que parou. Eu tomo atitude, eu preciso sair dessa crise. Precisamos melhorar esse negócio. A crise se abateu, é a chance para mudar, é a oportunidade que Deus está dando. Isso aqui já era, não deu certo, vamos mudar esse negócio, amém? Vamos mudar isso daí. Terceiro, que os leprosos fizeram, eles se apropriaram dos bens, eles chegaram lá e Deus interveio, Deus mandou um barulho de carro, de exército, e os arameus, ou sírios como são chamados, eles fugiram pensando que era o exército dos egípcios. Deus mandou um barulho, um estrondo, que todos eles que estavam no arraial fugiram, e fugiram apavorados, assustados, e deixaram todos os bens lá, deixaram tudo lá. Quando os leprosos chegaram, não acreditavam: o que é isso? Não tem ninguém, olha, está tudo aqui. E aí o texto bíblico diz que comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas, e saíram para esconder tudo. Foram lá e voltaram e pegou de novo, comeu, bebeu, os bens estavam ali. Agora veja a analogia para nós que somos cristãos, que estamos na nova aliança, no Novo Testamento. A Bíblia diz que o Senhor Jesus venceu o inimigo, despojou Satanás, tirou os seus bens, tirou a sua armadura, tirou os seus bens, de acordo com Lucas 11, e deu para todos nós, nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, e que na sua cruz Jesus conquistou para nós toda a paz, toda a alegria, todo o perdão, toda a salvação, toda a justificação, toda a vitória, toda a autoridade. Jesus conquistou para nós. Jesus conquistou para nós naquela cruz.
E aí veja a analogia que eu quero fazer disso aí com a nossa vida cristã. Paulo diz em Efésios 1:3 que bendito seja Deus, o nosso Pai, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, toda bênção espiritual Deus já nos deu, que nos tem abençoado, Por que a gente não recebe? Porque não se apropria, que a gente não vai lá e toma posse. Jesus fala: você precisa de autoridade, no meu nome você tem autoridade. O mal está te perturbando, no meu nome você pode vencer todo o mal. Senhor, eu estou ansioso, eu tenho toda a paz para te dar. Senhor, eu estou triste, eu tenho toda a alegria para te dar. Senhor, eu pequei, eu tenho todo o perdão para te dar. Senhor, eu estou aflito, eu estou angustiado, Senhor, eu tenho toda a vitória para te dar, porque eu venci o mundo, a carne, o diabo, a morte, ressuscitei e triunfei sobre tudo. Agora, por que os cristãos às vezes vivem tão derrotados? Porque você não se apropriou. O Arival está escrevendo e falou ontem aqui sobre as promessas de Deus, mais de 5.000 promessas. Ele está escrevendo textos sobre cada promessa. Olha o que Deus prometeu, olha a promessa, agarra essa promessa. É para você a promessa, é para mim a promessa, é a promessa de Deus. Eliseu profetizou, os leprosos viram a promessa se cumprindo. Quem sabe Deus tem promessa para a sua vida familiar, e tem promessa para os seus filhos, para os seus negócios, para a sua saúde, para a sua mente, para os seus relacionamentos, para essa igreja. Quantas promessas Deus tem, quanta coisa Deus pode fazer, e você ainda não se apropriou da bênção de Deus. Tem promessas do Senhor que são condicionais, como Arival pregou. Algumas cumprem independente de nós, mas outras, se você fizer a sua parte, se você buscar, se você entrar lá, Deus vai te dar. Às vezes a sua consciência ainda não recebeu, às vezes a sua consciência não se expandiu, às vezes você não tem noção da graça e do amor de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, você não tem noção disso. Quantos cristãos que levam a vida cristã e falam assim: não, ser crente é difícil, não, servir a Deus é pesado, você pensa que é fácil? Tem gente que fala assim, às vezes tem um novo convertido, está cheio de alegria, aí o crente velho fala: essa alegria vai passar, essa euforia. Tem gente que vê a vida assim. Não, a vida do crente é debaixo de luta, provação e sofrimento. A vida do servo de Deus é desfrutar da presença de Deus, onde há plenitude de alegria. O banquete está posto, você quer comer o banquete, senta na mesa do rei e come. Agora tem muita gente que fica comendo as migalhas que caem da mesa. Imagina o banquete do rei, Jesus. Tudo que ele conquistou lá vai ser seu, meu filho. Meu filho, o filho mais velho da parábola. Você está há tantos anos vivendo comigo e não sabe que tudo que é meu é teu. Você vive aqui uma vida miserável, sem saber que você é herdeiro e príncipe, sem desfrutar das minhas bênçãos. Quanta gente não se apropriou ainda da autoridade, da bênção, dos méritos de Cristo na cruz, da salvação de Cristo, da obra de Cristo por nós. É só entrar e apropriar. Está lá, o diabo já fugiu, cara. O diabo já foi vencido, ele só vence pela intimidação, ele fica intimidando você, e você fica: e se ele estiver lá, ele vai me pegar. Você chegou lá, bateu o pé, em nome de Jesus, o capeta vai embora, porque maior que está em nós, do que aquele que está no mundo. Ora, eles entraram, comeram e pegaram toda a riqueza, veja, compare com o Novo Testamento, o que Cristo fez. Quarto e último lugar, o que os leprosos fizeram? Anunciaram as boas novas, a boa notícia. Boa nova quer dizer evangelho, evangelho quer dizer boa nova, ou boa notícia. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo, esse é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo. O povo está morrendo de fome, eles comem, bebem e tal, e opa! O que nós estamos fazendo não é certo. Este é um dia de boas novas, o inimigo foi vencido, a vitória é nossa, os bens estão aqui, não é certo a gente guardar para nós, não é certo esconder, vamos voltar já, rápido,
senão seremos culpados. Quem sabe essa noite alguém vai morrer de fome. Vamos rápido, vamos lá anunciar rápido, que aqui é boa nova, o inimigo foi vencido, está aqui os bens, vamos lá. E eles voltam para o palácio e anunciam, e o povo vem e celebra. Isso daí é analogia. Quanta gente hoje não tem a boa nova da salvação em Jesus Cristo, quanta gente presa no pecado, nos espíritos malignos, nas trevas, quanta gente na ignorância, quanta gente presa na superstição, na idolatria, na mentira, quanta gente precisando que a gente vá lá e anuncie que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados, que Cristo já venceu o pecado, o diabo, a morte, ressuscitou e comprou a vida eterna para os seus. Quanta gente não sabe disso? Alguém falou que quando John Kennedy foi assassinado, dentro de meia hora, todo mundo sabia. Há 2000 anos Jesus morreu na cruz e ressuscitou, e o mundo inteiro ainda não sabe. E o mundo inteiro ainda não sabe disso. Tem lugares do mundo que nem sabe quem é Jesus, que nem sabe o que ele fez, e há 2000 anos Jesus falou: ide por todo mundo e pregai a boa nova de salvação, e fale a meu respeito, e fale o que eu fiz, e anuncie o evangelho do reino, pregue até os confins da terra. Vá lá e anuncie a boa nova. Anuncie para o desesperado: Jesus morreu por você, Jesus ama você. Anuncie para o deprimido, anuncie para o escravizado, anuncie que está nas trevas, que a luz brilhou. Anuncie, pregue, proclame: Jesus Cristo vive. Qual é a missão da igreja? É essa. Vai lá e anuncie, fale, pregue o evangelho. Saia daqui hoje, pega uma Bíblia daquela ali, ó, e vá no seu vizinho, vá no seu amigo e fala: olha, essa aqui é a boa nova de salvação, leia. Pegue o Novo Testamento e fala assim: olha, Jesus Cristo está aqui, a vida está aqui, a solução está aqui. Vá lá e ore por alguém, fale assim: eu vim falar para você em nome de Jesus, não é no meu nome. Jesus quer abençoar a sua vida, Jesus tem coisas boas para você, Jesus quer salvar você. As pessoas estão aí, até os confins da terra, nós somos chamados para anunciar a boa nova. E às vezes a gente se cala, a gente se esconde, a gente fica paralisado. Não vou falar não vou pregar não. E a pessoa à nossa volta precisando do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quando eu era seminarista, eu morava na República com mais 3, morávamos em 4, tinha uma moça que morava vizinha. Em vez de evangelizar a moça, a gente ficava querendo namorar a moça. Eu nunca esqueci disso, porque eu carrego uma culpa. Dali uns dias, aquela moça sumiu. E alguém falou: o que aconteceu com ela? A moça que morava em outra república falou assim: não, ela saiu, largou tudo, largou pai, mãe, largou tudo, e foi morar com uma seita, que mora num sítio lá, e mudou o nome, mudou tudo, deixou tudo para trás. Não quer mais saber de nada, nem ninguém, está vivendo com aquele grupo lá. Nunca mais teve notícia dessa moça. Às vezes, as pessoas perto de nós, do nosso lado, e a gente não fala, e a gente não ora por elas, e a gente não fala da boa nova de Jesus Cristo. Às vezes, os que estão longe também, nós podemos apoiar e ajudá-los. Os missionários que estão pregando lá, nós podemos orar por eles e sustentar e ajudar a obra de Deus até aquele lugar. Esse é o desafio que o Senhor tem para nós. Hoje é dia de boa nova, hoje é dia de salvação, hoje é dia de você dizer: a crise acabou, Jesus ressuscitou, aleluia. Hoje é dia de você dizer: olha, o pecado já foi perdoado, Jesus levou o seu pecado. Hoje é dia de você dizer: não precisa ficar com medo, Jesus já venceu o diabo. Hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do evangelho e da boa nova. Jesus é por você, não é contra você. Jesus ama você, Jesus quer salvar você, Jesus tem o melhor para você. Creia, receba Ele e sua vida vai ser mudada. Boa nova. Boa nova, irmãos. Para que serve uma igreja? Para anunciar a proclamação da boa nova de Jesus Cristo. O que o Brasil precisa? Do evangelho verdadeiro na vida dos crentes, na nossa vida, transformando a nossa vida para a gente pregar para esse mundo.
O Evangelho é que muda uma nação. A boa nova é que muda as pessoas. E eu creio nisso. E eu oro por isso. E eu queria orar em nome de Jesus por nossas crises, para que o Senhor traga libertação para a glória dele. Amém? Convidar você a ficar em pé. Orar por você. Feche os seus olhos. Colocasse a sua vida diante de Deus. Está enfrentando uma crise, situação difícil. Queria orar por você. Queria que o Senhor agisse dentro de você, na sua casa, nos seus negócios, no seu coração. Que você colocasse isso na presença de Deus. E hoje especialmente, eu quero fazer uma oração específica para as necessidades materiais, financeiras, profissionais, provisão material. Eu quero orar pelo seu trabalho, pelos seus bens, pelos recursos da sua família, da sua casa. Quero orar hoje por isso, para que o Senhor esteja trazendo a provisão que você precisa. Feche os seus olhos e ore. E se você quer essa oração, quer orar, quer que eu ore por você, eu quero que você venha aqui na frente. Bênção seu trabalho, seu negócio, sua carreira, suas finanças. Você está passando por talvez um problema, uma dificuldade, você está orando por algo novo. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, eu vou orar por você. Pode vir, em nome do Senhor Jesus. Os outros irmãos estejam orando. Pode sair do seu lugar. Eu quero orar especialmente por isso hoje. Senhor, tira a escassez, a dificuldade. Que o Senhor abençoe o seu trabalho e os seus negócios. Eu quero que você coloque isso na presença de Deus agora, com sinceridade. O Senhor é o Deus de todos os recursos, que supre, que provê. Coloque a sua vida diante do Senhor. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor tem nos dado toda sorte de bênçãos espirituais, salvação, perdão, justificação. Louvado seja o teu nome por isso, meu Deus. Eu te louvo também porque o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades materiais, físicas. Nada tem nos faltado, tudo tem vindo do Senhor. Mas nessa noite eu sei que o Senhor colocou no meu coração o desejo de orar pela vida financeira, pelo trabalho, pelo negócio, pela carreira de cada irmão e irmã que está aqui na frente. Eu oro porque eu creio que o Senhor é o Deus que tudo supre. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. Tu és o Deus que abençoa com abundância. Tu és o Deus não da escassez, mas tu és o Deus da verdadeira prosperidade. Eu oro para que os irmãos aqui sejam prósperos na tua palavra, na fé, no amor, e sejam prósperos no teu trabalho, nos seus negócios, no seu emprego. Que cada um aqui prospere, que vá bem, que tenha êxito, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, sobre as mãos, sobre, ó Deus, a sua casa, sobre a sua conta bancária, sobre as suas finanças. Que o Senhor repreenda toda obra do mal, todo espírito devorador, que o Senhor repreenda toda obra das trevas, e que o Senhor possa trazer a bênção, a sabedoria, a provisão, o suprimento, o recurso, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Aqueles que querem mudar de carreira, arrumar um emprego, abre a porta, Senhor. Repreende o inimigo, meu Pai. Traz a bênção, traz a provisão, traz o recurso. Que os teus servos não sejam envergonhados. Aqueles que estão enfrentando dívidas, escassez, Senhor, traz, Senhor, a provisão. Abre as janelas dos céus e derrama bênção sem medida.
bênção sem medida sobre cada um, cada pessoa, e que isso venha acompanhado, ó Deus, no nosso coração, com generosidade, com fidelidade, com gratidão, que possamos crescer no amor e na graça, que possamos nos apropriar das bênçãos, que possamos viver e repartir, e compartilhar, e anunciar as bênçãos de Deus. Traz as dádivas para os teus filhos, meu Pai, traz para o lar, traz para o negócio, para a empresa, traz para a profissão, em nome de Jesus, ó Pai. Abre as janelas dos céus e dê abundância para a glória de Deus, para a glória do Pai, para que o Filho seja exaltado, e abençoe essa igreja para que ela continue sendo generosa e fiel, para que o nome de Jesus seja proclamado até os confins da terra, que, ó Deus, até o fim do mundo saibam que Jesus ressuscitou, que Jesus vive para sempre. Usa os nossos bens, usa os nossos recursos, usa a nossa vida, Senhor, para anunciar a boa nova de salvação, para anunciar o evangelho da graça de Deus. Em nome de Jesus eu oro por irmãos que estão passando por crises. Ó Deus, que hoje haja solução, que hoje haja libertação, que hoje a porta se abra, que, como Eliseu profetizou, dentro de um dia tudo mudou, que nessa semana tudo mude, meu Pai, que aquele que tem enfrentado portas fechadas, as portas se abram, meu Deus, que essa semana seja uma semana de bênçãos, de coisas novas de Deus, que os irmãos sejam surpreendidos pelo Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, porque eu creio que o Senhor hoje está trazendo coisas novas, que o Senhor agora está respondendo orações, e que o Senhor está quebrando cadeias e prisões, e trazendo a Deus a solução. Aleluia, louvado seja o teu nome. Eu te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Aleluia.